posição dos bits na palavra binária. Então, necessariamente, alguns bits podem ter probabilidade de erro maior do que outros nessa palavra binária. E aqui nós temos o gráfico daquela, tanto analítica quanto simulação, variando desde os 4 QAM até, desde o 4 QAM até os 256 QAM. Percebe-se um bom agreement, as curvas, tanto teóricas como analíticas, estão batendo, analítica quanto em simulação bate uma com a outra, mas aqui é bom observar que, vejam, quando a gente sai de um 4 QAM, que são necessários aqui algo em torno de 14 dB, trabalhando com um 16 QAM, para manter a mesma probabilidade de erro, eu tenho aqui em torno de 16 dB, então 16 para 14, ou 17, alguma coisa do tipo. Então você tem que aumentar a potência de transmissão para manter a mesma probabilidade de erro. Então, vai mudar o esquema de modulação, você tem que aumentar a relação sinal-ruído para manter a mesma probabilidade de erro. Então isso indica que, se o usuário ele está se afastando da estação radiomóvel e a potência dele está transmitindo, então observem, relação sinal-ruído, potência do sinal sobre potência do ruído. Então esse número aí vai reduzir. Então pode implicar em que você não pode aumentar a taxa de transmissão quando a potência está ruim, sem que a probabilidade de erro aumente. Então no 5G pensou-se também nesse esquema de modulação adaptativa que nós vamos ver a seguir. Então, falando agora da modulação na interface aérea do 5G. Então, a primeira nota que nós temos aqui é que todos os esquemas de modulação usados no LTE, que é o 4G, são aplicáveis ao 5G. Tanto no uplink, o enlace de subida do terminal móvel para a estação rádio base, quanto no enlace de descida da estação rádio base para o terminal móvel. E o 5G, ele vai introduzir os esquemas de modulação de maior ordem. Então, observem que aqui, olhando para o uplink, o 5G já permite no uplink que o móvel transmita para a estação rádio base utilizando uma modulação 256 QAM. Então, 256 QAM são 256 símbolos QAM, log de 256 na base 2 é 8. Então, cada símbolo transmite 8 bits, em vez dos 6 bits da modulação 64 QAM. No corrente release, o 5G usa 256 QAM, aqui no uplink, no downlink. Mas, nas versões mais atuais, a partir do release 18, vai permitir utilizar no downlink 1024 QAM. Então, observe, por que no downlink utilizar uma modulação maior? Porque a estação rádio base ela tem uma antena maior e tem uma potência maior de transmissão. Então, isso é o que a gente observa aqui. No downlink, tanto o LTE quanto o 5G partem desde a modulação QPSK, que tem 4 símbolos, que pode ser visto como um QAM, né, também. Ela tem 4 símbolos e cresce até um 256 QAM. Mas a modulação 1024 QAM, em que log de 1024 na base 2 é 10, então cada um dos 1024 símbolos transmitem 10 bits, vai ser utilizado no 5G. Então, dessa sorte, você vai aumentar ainda mais a eficiência espectral em bits por segundo por hertz. Então, quando se passa de uma modulação 256 QAM, que são 8 bits por símbolo, para uma modulação em 1024 QAM, que são 10 bits por símbolo, você está aumentando em 25% a taxa de transmissão aí. Então, a taxa de transmissão vai ser aumentada em 25%. Bom, então, o contexto aqui que a gente fala é de modulação adaptativa. Vejam o seguinte, o release 12 do 3GPP introduziu o 256 QAM no downlink como suplemento ou complemento, né, das modulações existentes, o QPSK 16 QAM e o 64 QAM. Por quê, né? O 256 QAM vai melhorar a taxa de transmissão
quando as condições do canal, né, SNR, relação sinal-ruído, estão favoráveis. Então, como eu mencionei para vocês, você vai sair de um 64 QAM, que transmite 6 bits por símbolo, para um 256 QAM. Então, de tal sorte que essa constelação de sinais aqui, lembrando que é o sinal da portadora em fase e em quadratura, eles vão ser transmitidos. Então, se houver uma condição de canal boa, favorável, pode-se aumentar a faixa de transmissão, a taxa de transmissão por meio da variação da modulação. Então a ideia é, os usuários que estão próximos à estação rádio base, eles experimentam uma relação sinal-ruído boa, então podem transmitir a 256 QAM. Enquanto que, quando a potência vai reduzindo, pode-se reduzir a taxa de modulação para manter a probabilidade de erro. Então pode-se chegar até um QPSK. Aqui a gente observa, vamos retornar um pouquinho, olha, você tem um 256 QAM, então se a relação sinal-ruído estiver boa, pode-se transmitir garantindo aqui a 10 a menos 2, quando a relação sinal-ruído está aqui em torno de 24 dB. No entanto, se o terminal móvel vai se afastando da relação da estação rádio base, a relação sinal-ruído piora. Então, para garantir uma probabilidade de erro de 10 a menos 2, por exemplo, uma probabilidade de erro razoável, você tem que sair de uma modulação 256 QAM e ir para uma modulação, aqui na realidade o 4PSK tem a mesma probabilidade do 4QAM, para um 4QAM. E a recíproca é verdadeira. Quando o usuário sai de uma região fronteiriça da célula em que ele experimenta uma condição de canal ruim, e ele está se aproximando da estação radiobase da antena transmissora, ele aumenta a taxa de modulação dele, então ele sai aqui de 2 bits por símbolo para 8 bits por símbolo. Então, desse ponto para cá, a taxa de transmissão pode ser melhorada em até 8 vezes. Dando sequência à modulação adaptativa, eu encontrei esse trabalho, que foi uma tese de doutorado de Rafael Lopes, se chama Técnicas de Diversidade aplicadas a sistemas θQAM para sinais com desvanecimento, que ilustra bem o conceito de modulação adaptativa, ou seja, a modulação é adaptada em função das condições do canal. Então, basicamente é o seguinte, você tem bits de entrada, e esses bits de entrada são modulados de acordo com o esquema de modulação. Nesse trabalho específico, ele utiliza 3 esquemas. Um esquema que é chamado θQAM, que vai servir apenas de ilustração aqui, e 2 outros esquemas de modulação de mais baixa ordem. Um BPSK, que transmite 1 bit por uso do canal, e o QPSK, que transmite 2. Então é feita a seleção. A partir do momento que é feita a seleção, o sinal é transmitido. Esse sinal é transmitido pelo canal de comunicações e é feita uma estimativa da relação sinal-ruído. Então vocês lembram que eu falei que existia algumas expressões de probabilidade de erro que relacionavam a relação sinal-ruído com a probabilidade de erro. Então pode-se medir a probabilidade de erro do sistema e estimar a relação sinal-ruído. Então esse canal de retorno, ele vai informar para o transmissor qual é a relação sinal-ruído experimentada pelo receptor. De tal sorte que por meio desse valor vai se escolher o esquema de modulação a ser transmitido. Vou retornar aqui um slide para mostrar o seguinte: a antena transmissora envia o sinal para o receptor percebe qual é a relação sinal-ruído que ele está experimentando e envia de volta à antena receptora para ela determinar o esquema de modulação. Então, quando, nesse caso aqui, ele experimenta uma relação sinal-ruído ruim, ou seja, ele está aqui na região da fronteiriça da célula, ele baixa o esquema de modulação. Se tem uma boa condição de transmissão, ou seja, nas proximidades da estação rádio base, ele aumenta a ordem da modulação. Aqui no caso para 256 QAM. Então basicamente esse trabalho envolve isso. Eu quero mostrar para vocês algumas nuances dessa
ideia que consiste basicamente na modulação adaptativa, ou seja, a ordem da modulação é adaptada à relação sinal-ruído do canal, ou seja, a qualidade do canal experimentada por um usuário específico. Bom, então aqui é feita da seguinte forma: o número de símbolos da constelação, ele vai ter um θQAM com 16 símbolos e outros com 64. O modelo BPSK tem 2 símbolos e o QPSK 4. Então, aqui transmite 1 bit por símbolo, aqui 2 bits por símbolo, aqui log de 16 na base 2 é 4 bits por símbolo, e log de 64 na base 2 é 6, então 6 bits por símbolo. Então a ideia é medir a relação sinal-ruído experimentada e saber qual vai ser o símbolo a ser transmitido. Então, por exemplo, quando eu tenho um BPSK, 1 bits por segundo por hertz. Log de 4, 2 bits por segundo por hertz se for escolhido um QPSK. Log de 16 na base 2, 4 bits por segundo por hertz. Log de 64 na base 2, 6 bits por segundo por hertz. Aqui nesse caso, estipula-se que não vai haver transmissão quando a relação sinal-ruído estiver ruim, ou seja, ela estiver abaixo de um determinado gama zero. Então, se esse gama zero ele é zero, indica que essa opção aqui nunca vai ocorrer, ou seja, o sistema sempre transmite. Enquanto quando não existe a indisponibilidade, o sistema não pode parar de transmitir, você vai ter o gama zero igual a zero. E também foram estabelecidos nessa tese 3 perfis. Um perfil em que a taxa de erro de bit é de 10 a menos 2, ou seja, 1 bit errado a cada 100 transmitidos. Um segundo perfil, chamado de perfil 2, que a taxa de erro é de 10 a menos 3, ou seja, 1 bit errado a cada 1000 transmitidos. E, por sua vez, um perfil 3, em que 1 bit errado a cada 10.000 bits transmitidos. Então, são especificados por meio de simulação esses limiares de detecção, que é limiar de relação sinal-ruído em dBs. Então, para cada um desses perfis, esse valor aqui, gama 0, gama 1, gama 2 e gama 3, são usados para escolher qual esquema de modulação vai ser usado e a correspondente eficiência espectral. Então, vocês devem lembrar que eu mencionei que a eficiência espectral, o quanto de taxa de dados em bits por segundo por hertz é enviado, melhor. Quanto maior, melhor. Então, se o sistema não tem disponibilidade, pode ficar sem disponibilidade, ou seja, esse gama 0 é 0. Então, ele pode não ter nenhum instante que vai transmitir. Ele transmite um BPSK mesmo em relação ao sinal ruído. Por sua vez, quando se está trabalhando com um sistema que pode permitir a indisponibilidade, esse gama 0 é maior do que 0. Então, quando a relação sinal-ruído experimentada pelo receptor é ruim, não vai haver transmissão. Então, de tal sorte que você baixa a taxa de transmissão para 0, mas em compensação você melhora a probabilidade de erro. Ou seja, olha, o canal está tão ruim que não é bom nem transmitir, porque a probabilidade de erro é muito alta. Então, nesse caso, são obtidos esses valores em dBs, né, para gama 0, gama 1, gama 2 e gama 3, que vão ser os limiares. Gama 1 escolhe o BPSK, entre gama 1 e gama 2 o QPSK, entre gama 2 e gama 3 o θQM com 16 símbolos. E maior do que gama 3, escolhe o sistema com 64 símbolos, que corresponde a 6 bits por segundo por hertz. Bom, aí levando em consideração isso, nós temos a probabilidade de erro. Então, como eu falei, quando o sistema não admite indisponibilidade, ou seja, tem que ficar sempre transmitindo, a probabilidade de erro vai aumentar, porque ele vai transmitir a informação mesmo quando o canal está ruim. Então, para todos os perfis simulados, o perfil 1, 2 e 3, todos os esquemas de modulação vão ter uma probabilidade de erro mais baixa do que quando comparados com o sistema com indisponibilidade. Então, o que a gente observa é que para as 3 probabilidades de erro alvo,
por exemplo, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, nós temos que as curvas de probabilidade de erro da figura do lado direito são maiores que as curvas de probabilidade, ou seja, menores, né? Ou seja, você tem essas curvas aqui, elas são mais altas do que a do sistema sem disponibilidade. Bom, e por sua vez, se a gente considerar a eficiência espectral, quando o sistema fica sem disponibilidade, nós observamos que principalmente aqui para relações sem relação sinal-ruído mais baixas, para todos os esquemas, nós temos que a eficiência espectral medida em bits por segundo por hertz, aqui é medida em bits por segundo por hertz, ela vai ser maior. Então, o que é que a gente observa? Tanto para o perfil 1, perfil 2 e perfil 3, perfil 1, perfil 2 e perfil 3. Então, nesse perfil 1, a gente admite uma probabilidade de erro de 10 a menos 2. Nesse perfil 2, probabilidade de erro 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Então, se eu quero aumentar a taxa de transmissão, você tem que aumentar a sua taxa de erro permitida. Agora observe, se eu tenho uma probabilidade de erro maior, uma taxa de erro maior, você vai ter que utilizar códigos para correção de erro. Bom, aqui no final, quando a relação sinal-ruído aqui está em torno de 35 dB, então você vai tendo uma relação sinal-ruído mais alta, é indiferente um sistema sem disponibilidade ou com indisponibilidade, porque essa região de baixa, vamos voltar para cá, essa região de baixa relação sinal-ruído praticamente não vai ocorrer, certo? Nessas simulações aqui foi utilizado um canal com desvanecimento Nakagami com algumas condições, então é um canal que tem a sua relação sinal-ruído que vai variar, tá? O modelo de Nakagami, ele modela bem quando você tem uma linha divisada entre a antena transmissora e o receptor e algumas componentes especulares que chegam refletidas. Bom, e nesse slide nós temos um esquema que mostra o processamento na camada física sobre a interface aérea. De cara, a gente afirma aqui que a camada física do 5G é similar ao do 4G. Basicamente, vai mudar a codificação, a modulação e o mapeamento de recursos, que seria o esquema de numerologia em que você vai escolher as subportadoras e o tamanho dos frames. Então, o que é que a gente observa? Você tem os dados dos usuários que passam por um código de checagem de redundância cíclica e depois esses dados são segmentados em bloco. Para ser feita uma codificação, então esse bloco aqui está em laranja, porque o esquema de codificação do 4G é diferente do esquema de codificação do 5G. Depois faz um balanceamento, um casamento de taxa de transmissão e um entrelaçamento. Esse entrelaçamento ele tem como objetivo separar a informação que vai ser transmitida em instantes de tempos distintos e pode experimentar desvanecimentos distintos. Então isso melhora o desempenho do código. Depois faz-se uma concatenação com o código de bloco e um novo embaralhamento, para depois fazer a modulação QAM. Então essa modulação QAM difere do LTE, que é quarta geração, para a quinta geração. Faz-se o ajuste de potência, ajuste de controle de potência, que basicamente se um usuário está mais próximo, diminui a potência dele, se está mais distante, vai aumentar a potência. Lembrando que agora pode-se fazer também a codificação do tipo MIMO, trabalhando com um número maior de antenas. No caso da transmissão, pode-se trabalhar até com 64 antenas transmissoras na estação rádio base. Faz-se o mapeamento de recursos, aqui considerando a modulação FOFDM, a OFDM filtrado, e manda-se para a antena. Então você vai ter várias antenas aqui que transmitem o sinal do usuário. Bom, agora falando da codificação de canal, cujo objetivo é deixar a alta taxa de transmissão confiável. Então a codificação de canal do termo Channel Code em inglês
ela é basicamente o acréscimo de bits de redundância para proteger os bits de informação dos erros de transmissão. Então, alguns critérios e princípios básicos que são utilizados na escolha do esquema de codificação de canal, um é o